Olá, meus amigos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui a mais uma aula do nosso curso gratuito de Direito do Trabalho, dando continuidade aí ao tema jornada. Lembrando já para vocês aí, não se esqueçam de inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar esse material aí com quem você acha importante dividir esta aula. Também não deixe de deixar um comentário aí para que a gente possa melhorar esse conteúdo aqui mostrado. Dando continuidade, vamos aqui falar sobre a jornada dos bancários, em que perfaz um total de 30 horas. E aí quem viu na primeira aula já sabe como calcular, né, a jornada de trabalho mensal, a semanal, ver se a pessoa tem direito a hora extraordinária ou não. E é importante aí dizer, né, que o sábado é considerado dia útil não trabalhado para os bancários. O horário é compreendido de 7 às 22 horas e esse conteúdo está no artigo 224, parágrafo 1º da nossa CLT. Importante dizer que cooperativas de crédito, vigilantes, empregados de empresas distribuidoras e corretoras de títulos e valores imobiliários não se equiparam ao bancário. Isso tudo aí está na súmula 119 do TST. Equipara-se aos bancários, por outro lado, empresas de crédito, financiamento, investimento, empregados de empresa de processamento de dados que prestam serviço ao banco, integrante do mesmo grupo econômico. Um exemplo aí é aquela empresa dentro do Banco do Brasil que presta o serviço de informática, Cobra, né? Tem até um nome assim interessante, Cobra. Ela é uma das empresas também que os profissionais dessa área são considerados equiparados a bancários. Por fim, empregados de portaria e de limpeza, tais como os porteiros, telefonistas, isso daí contido no artigo 226 da nossa CLT. É sempre bom a gente ver a aula com o material do lado, caso surja alguma dúvida. Outra coisa importante também, bancários que exercem cargo de confiança, tem que ser acima de 1/3, né, para que a pessoa exerça cargo de confiança. Tem que receber essa gratificação, não pode ser inferior a 1/3. E também, nesse quesito aí, quando a pessoa exerce cargo de confiança, ele não vai ser submetido a esse regime aí de hora, nessa carga horária, de 6 a 8 horas por dia. Ele não vai ter controle de jornada. Atenção, o advogado que é empregado de banco ou caixa bancário, ele não exerce cargo de confiança. Isso daí está lá na súmula 102, nos itens 5 e 6 das súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Outra questão interessante aqui sobre jornada é referente aos turnos ininterruptos de revezamento, que seria isso aí para quem não é ambientado com o tema. Funciona da seguinte forma: turno ininterrupto de revezamento funciona da seguinte forma: funcionários que trabalham em empresas do ramo petroquímico, caldeiras, que há forte variação de temperatura, em que o profissional não pode largar do seu posto de trabalho antes do outro profissional chegar para tomar o posto, as 7ª e 8ª horas não são consideradas como extras. Está lá na súmula 423. Por quê? Porque o profissional, mesmo ele tendo a carga horária de 6 horas, ele tem que aguardar o colega chegar para que não ocorra um acidente, ele não venha pôr em risco a sua vida nem a vida dos seus colegas de trabalho. Já o regime em tempo parcial, antigamente, o artigo 58 estabelecia que quem trabalha em tempo parcial antes da reforma não poderia exercer horas extras, e o 58A ele faz uma fórmula diferente. Diz que quem até 30 horas, trabalha até 30 horas, não pode fazer hora extra. Mas aquele que a jornada não excede 26 horas semanais tem a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Ou seja, ficou mais interessante eu contratar um cara para exercer 26 horas semanais e colocar ele para exercer hora suplementar do que contratar ele por 30 horas, né? Então ficou assim bem interessante aí, para não falar o contrário, esse artigo 58A. Características, né, do regime tempo parcial: as férias são estabelecidas no artigo 130, não existindo mais aquela questão do 130A que existia anteriormente, né?
em que tinha períodos especiais aí de férias, que eu até apaguei de minha mente, agora só vou só no C30 da CLT. O salário é proporcional, lembrando, né, que não pode ser inferior ao salário mínimo hora pago aos funcionários ou até o próprio salário mínimo constitucional, e as horas extras e horas compensadas, como você vê aí, se for até 30 horas, são vedadas, né? Mas é importante dizer, né? Se você tiver um profissional que trabalha até 26 horas, não vai ser vedado, vai ser permitido. O artigo 58, parágrafo 2º da CLT, informa, né, que o tempo despendido, desde a sua residência até a ocupação do posto de trabalho para seu retorno, não pode ser incluído na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do trabalhador. Isso daí vem, né, para estipar de vez a questão das horas in itinere, inclusive contidas lá em súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que veio a ser prejudicada. Então, a Lei 13.467 de 2017 veio regulamentar isso daí para que não exista horas in itinere. As horas suplementares serão pagas com acréscimo de 50%, inclusive já seguindo o que diz a norma constitucional. Na hipótese de contrato de trabalho em regime de tempo parcial, pode ser estabelecido um número inferior de 26 horas, como eu falei para vocês, e aí essas pessoas podem exercer até 6 horas suplementares semanais. Fica mais interessante, né? Eu tenho um profissional de 26 horas do que um de 30 horas, né? Assim se subtende ao ler essa norma. As horas suplementares à jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente na semana posterior da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento, caso não sejam compensadas naquele mês posterior. Outra coisa interessante sobre o banco de horas, que poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra até 6 meses, algo que anteriormente necessitava de acordo ou convenção coletiva, agora pode ser feito por acordo individual escrito, desde que não ultrapasse 6 meses. E outra coisa interessante também, o acordo pode ser tácito, não, se não, né, mesmo individual escrito, ele pode ser tácito para compensação dentro do mesmo mês. Então, essa diferenciazinha aí. Se for dentro do mesmo mês, não precisa nem ser escrito, pode ser tácito. Artigo 59A, trazido aí pela Lei 13.467 de 2017, todo mundo já está careca de saber, né? Facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 a 36 horas semanais, jornada 12 por 36, observado ou indenizado os intervalos para repouso e alimentação. Essa jornada aí era a jornada típica do vigilante ou dos profissionais da área de saúde. A gente vê muito isso, né? A questão do 12 por 36. Trabalha 12 e folga 36 horas. Ou um dia por um, né? Como muita gente aí gosta de falar. Tema de bastante discussões, porque inclusive se deixou livre, né? Não precisa mais ser convenção, acordo coletivo, pode ser inclusive ser feita essa jornada para acordo individual escrito. Isso daí também é interessante, porque as pessoas que possuem profissionais domésticos, né, começaram a utilizar-se dessa norma aí, principalmente para aquela profissão do cuidador de idoso, né? A gente vê bastante isso daí. Se é legal ou não, só o tempo dirá, né? Porque surgirão diversos debates, né? Os colegas aí, aguerridos, né, na militância, uns irão questionar e se dizer, né, sobre a prejudicialidade dessa norma, e outros irão dizer a favor dessa norma, né? Só o tempo dirá, né? Eu tenho minha opinião particular, mas até o momento eu sigo, né, em cima do muro, né? Tenho que falar isso daí. Porque eu vejo, por um lado, um incentivo a novos empregos e regularidade de atividades que até o momento não existia lei para regulamentar, e por outro lado, né, um certo desgaste aí do trabalhador, mas vamos adiante. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput desse artigo abrange, inclusive, né, os DSRs e os feriados trabalhados, porque na jornada de 12h36 o vigilante
Se você pegar o contra-cheque lá de vigilante, você vai ver adicional de boa permanência, adicional de intrajornada, que é referente ao repouso para alimentação, que muitas vezes a pessoa não tem como parar para se alimentar, tem que se alimentar ali no posto mesmo e não tem como fazer esse intervalo, né? Então, adicional intrajornada. Isso daí, geralmente, os sindicatos, principalmente na área de vigilância e na área de saúde, já tem a convenção já estipulando esses adicionais. Das outras profissões, basta consultar um profissional aí da sua confiança para que ele possa fazer essa equivalência e indenizar esses feriados e o descanso também semanal remunerado em que, porventura, o trabalhador vier trabalhar, né, dentro da sua jornada de trabalho. Inclusive, prorrogação adicional noturno, né, quando houver, quando passar das 22 às 5, a prorrogação de jornada também irá constar, né, já que a hora noturna ela continua, né, mesmo sendo estipulada de 22 às 5, aqueles profissionais que ficam além da jornada de 22 às 5, eles terão também contabilizados a sua hora de trabalho como hora noturna. Isso daí é tema de súmula, né? Se não já falamos, vamos falar mais à frente. E quem quiser, você já pode pesquisar aí no livro de súmulas do TST, que tem lá no grupo do Telegram atualizado, ou então até mesmo no próprio site do tribunal, que tem lá o livro de súmulas, né, sempre atualizado e da sua maior segurança. O 59B fala sobre não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, não implica na repetição do pagamento das horas excedentes, se não ultrapassadas a jornada semanal máxima, sendo devido apenas o respectivo adicional. Então, vamos dizer aí, né, que tem um profissional que ele foi contratado para trabalhar 44 horas semanais. Ele trabalha de segunda a sexta, de 7 a 17, com 1 hora de intervalo, e quando você faz o cálculo lá, você vê que o cara trabalhou 45 horas. Aí você pode perguntar, ele está sendo prejudicado, né, porque ele trabalhou 45 horas. Se você bem observar, ele só deverá ser indenizado o quê? Naquilo que ultrapassar as 44 horas semanais. Então, é 1 hora. Então, ele teria, né, 1 hora extra, já que as 44 horas está dentro de segunda a sexta. Outra coisa, a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada do banco de horas. Acerca da jornada de trabalho, assina ali a opção correta. Lúcio foi dispensado do emprego no qual trabalhou no qual foi empregado, do dia 17/11 ao dia 20/3/2018. Na sociedade empresária em que trabalhou, Lúcio batia o cartão de ponto apenas no início e no fim da jornada efetiva de trabalho, sem considerar o tempo de café da manhã, troca de uniforme. Então, ele só anotava o início, a entrada e a saída da jornada. E, inclusive, né, o tempo que ele gastava para vestir consistia em vestir um jaleco branco, tênis comum, que ficava na posse dele. E o tempo que jogava ping-pong após almoçar, ele fazia, né, o almoço ele fazia em 15 minutos e poderia ficar jogando até o término integral. Então, aqui o quê? Fala de Lúcio, né, que só assinava o início e a saída da sua jornada de trabalho. O tempo que ele usava para trocar de uniforme também. Isso aqui é para confundir vocês. Você já viu que não faz parte da jornada. O tempo que ele almoçava era em 15 minutos e o restante da jornada ele usava jogando ping-pong. Aí Lúcio foi ele procurar, né? Pensando que a norma ainda é antiga e foi pedir para você aí ingressar com a ação pleiteando horas extras. Você, no lugar de advogado de Lúcio, o que é que você faria? Você diria que ele não tem direito às horas extraordinárias pelas atividades indicadas, pois as mesmas não constituem tempo à disposição do empregador? Você vai dizer que sim, que ele faz jus às horas extraordinárias? Ou você vai dizer que apenas o tempo de alimentação e café da manhã deve ser considerados como tempo à disposição, já que o outro ele representava lazer? Por fim, né,
Apenas o tempo que ele ficava jogando pode ser pretendido como hora extra, pois Lúcio não desfrutava integralmente da pausa de alimentação. Será, gente? Devido ao que você viu nessas assertivas, como é que vai ficar aí? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Eu acho que com tudo aqui que a gente conversou, já fica bem claro, né? O que vocês vão responder. Gostaria de agradecer novamente a sua atenção. Peço que, por gentileza, não deixe de inscrever no nosso canal, dê o seu like e compartilhe esse material com pessoas que você acha importante partilhar dessa informação. Fique com Deus e até a próxima aula. Obrigado.